Olá meninas, voltei. Terminamos o segundo vídeo na 40ª carreira. Nós vamos passar para a 41ª, tá? 41ª carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos, um aumento, depois 10 pontos baixos, um aumento, e depois 8 pontos baixos e um aumento. Nós vamos finalizar com 24 pontos, né? Vamos fazer 2 aumentos, 24 pontos. Vou lá fazer. Então, só repetindo. São 2 pontos baixos, e um aumento. Depois serão 10 pontos baixos, vamos fazer 10 pontos baixos e um aumento e terminar com 8 pontos baixos, tá? Vou fazer e volto aí. Terminamos a 41ª carreira com 24 pontos baixos, ó. Se vocês verem, termina na mesma direção, né? Eu tô marcando aqui só para mostrar para vocês como não tem erro. Se vocês fizerem a quantidade de pontos, não vão sair do padrão, tá? Não vai ter erro, tá certo? Vamos para a 42ª carreira. É um ponto baixo sobre ponto baixo, tá? 24 pontos. Então, vamos para a 43ª carreira, que são 4 pontos baixos, um aumento, depois 11 pontos baixos, um aumento, e termina com 7 pontos baixos, dando 26 pontos baixos, ok? Bom, terminamos essa carreira com 26 pontos baixos, né? Vamos para a 44ª carreira, onde nós vamos fazer 4 pontos baixos, um aumento, depois 12 pontos baixos e um aumento, e vamos terminar com 8 pontos baixos, ficando essa carreira com 28 pontos baixos. Terminamos a carreira com 28 pontos baixos. Agora nós vamos à 45ª carreira, ou 45, a carreira 45, tá, gente? Então, vamos fazer agora a carreira 45. Então, serão 5 pontos baixos, um aumento, depois 13 pontos baixos e um aumento, e termina com 8 pontos baixos, finalizando a carreira com 30 pontos, ok? Vamos fazer. Terminamos a carreira de 30 pontos, agora vamos para a carreira de número 46. Serão novamente 5 pontos baixos, mais um aumento, depois 14 pontos baixos, um aumento, e vamos terminar com 9 pontos baixos, totalizando 32 pontos baixos. Se vocês perceberem, nós estamos aumentando de 2 em 2 pontos, né, em cada carreira, tá? Que é para dar o formato da cauda, tá certo? Então, vamos lá fazer. São 5 pontos baixos, um aumento, 14 pontos baixos, um aumento e 9 pontos baixos para finalizar, terminando com 32 carreiras. Olha como tá ficando, né? Dando formato. Isso aqui é a nadadeira, né, gente? Eu tava tentando lembrar o nome. É a nadadeira da sereia. Aqui é a cauda, tá? Então, vamos lá. Terminamos a carreira com 32 pontos baixos. Agora, nós vamos para a carreira 47. A carreira 47 são 6 pontos baixos, um aumento, depois 15 pontos baixos, um aumento, e vamos terminar com 9 pontos, totalizando 34 pontos baixos, tá? Eu não tô fazendo a carreira com vocês, que é para ganhar tempo, eu só tenho 17 minutos aqui de memória para gravar, então não precisa estar fazendo cada carreira, mas dando a quantidade de pontos e a indicação das carreiras, tá? Para vocês fazerem. Terminei a carreira de 34 pontos, agora nós vamos para a carreira de número 48. Serão 6 pontos baixos, um aumento, depois 16 pontos baixos e um aumento, e terminamos com 10 pontos baixos, totalizando 36 pontos baixos, ok? Terminamos a carreira de 36 pontos, né? Que foi a
carreira 48, agora nós vamos para a carreira 49. Que são 6 pontos baixos, mais 2 aumentos seguidos, tá, gente? É 6 pontos baixos e 2 aumentos. Esse aqui eu vou fazer para vocês. Essa carreira 49 vai ser da seguinte forma: 6 pontos baixos e 2 aumentos seguidos, tá? Um aumento aqui, outro aumento aqui, um seguido do outro. Depois nós vamos fazer 16 pontos baixos, mais 2 aumentos seguidos, que vai cair provavelmente em cima desse aumento aqui, ó. Vai ser um aumento aqui, outro aumento aqui, como caiu nessa aqui, ó. Caiu em cima do aumento, viu? Então, são 6 pontos baixos, mais 2 aumentos, depois 16 pontos baixos, 2 aumentos, e vamos terminar com 10 pontos baixos, finalizando essa carreira com 40 pontos, tá? Vamos lá. Terminamos a carreira de número 49 com 40 pontos baixos, certo? Agora nós vamos fazer da 50 a 57, nós vamos fazer 8 voltas com 40 pontos, tá? Nós vamos fazer 8 carreiras sem aumento, sem diminuição, tá bom? E como eu falei para vocês, essa última carreira aqui, ó, eram 6 pontos baixos, né? 2 aumentos seguidos, depois 16 pontos baixos, 2 aumentos seguidos, ó. 1, 2. E terminamos com 10 pontos baixos, com 40 pontos, tá? Agora vamos fazer 8 carreiras sem aumento, sem diminuição, da 50 a 57, tá? Volto já aí. Fiz as 8 carreiras, né? Aqui, ó, foi bem aqui, ó. 2, 4, 6, 8, certo? Então, fiz as 8, agora nós vamos começar a carreira de diminuição, tá, gente? Você pensa quando tá fazendo os aumentos que ela não vai ficar no formato, né? Mas ela fica, ó. Fica aqui, vai começar o quadril da nossa sereia, tá? Aí você pensa que não vai ficar certinho, mas é que ela fica no final, certinho, tá? Então, vamos começar a carreira de diminuição. Essa carreira, que é a 58, nós vamos fazer 6 pontos baixos, uma diminuição, depois 18 pontos baixos, mais uma diminuição e finalizar com 12 pontos baixos, ficando com 38 pontos baixos. Nós fomos aumentando de 2 em 2, agora nós vamos diminuir de 2 em 2 também, tá? Já vou fazer e volta aí. Ainda na carreira 58, fiz 6 pontos baixos, uma diminuição. Para quem não sabe, a diminuição é pegar uma alcinha aqui de um ponto, outra alcinha de outro ponto, laçar e puxar e fechar o ponto baixo, tá? Então, 6 pontos baixos, uma diminuição, 18 pontos baixos, uma diminuição e termina com 12 pontos baixos, totalizando 38 pontos, tá certo? Vamos lá. Finalizei a carreira com 38 pontos, agora nós vamos fazer a 59, com 5 pontos baixos, uma diminuição, depois 14 pontos baixos, uma diminuição, e depois 5 pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos ficar com 34 pontos baixos. Desculpa, voltando aqui. Nós vamos fazer essa carreira 59 com 5 pontos baixos, uma diminuição, depois 14 pontos baixos, uma diminuição, depois 5 pontos baixos, uma diminuição e depois 4 pontos baixos e uma diminuição, tá? Que nós vamos ficar com 34 pontos. Ok, terminei a 59 com 34 pontos baixos, tá? Vão ficar sobrando 2 pontos baixos aqui, não tem problema nenhum, tá? O importante é terminar com 34 pontos baixos. Agora nós vamos fazer a carreira 60 sem aumento, sem diminuição, com 34 pontos baixos, tá? Uma carreira sem aumento de 34 pontos baixos. Vamos lá. Terminei a carreira de 34 pontos, agora nós vamos
para a carreira de número 61. Nós vamos fazer 3 pontos baixos, uma diminuição, 4 pontos baixos, uma diminuição, 9 pontos baixos, uma diminuição, 4 pontos baixos, uma diminuição, depois 2 pontos baixos, uma diminuição e depois mais 2 pontos baixos, ok? Vamos lá. Terminei a carreira de número 61 com 29 pontos baixos, né? Então, o que eu fiz aqui? Deixa eu ver se dá pra ver, ó. Fiz 3 pontos baixos, 1, 2, 3, uma diminuição. Depois foram 4 pontos baixos, 2, 4, uma diminuição. Depois foram 9 pontos baixos, 2, 4, 6, 8, 9, uma diminuição. Depois foram 4 pontos baixos, ó, 2, 4, uma diminuição. E depois 2 pontos baixos, uma diminuição. E depois 2 pontos baixos. Ficamos com 29 pontos. Agora nós vamos para a última carreira da cauda, que é a de número 62, tá? Nós vamos fazer 2 pontos baixos, uma diminuição. Depois 3 pontos baixos, uma diminuição. Depois 8 pontos baixos, uma diminuição. Depois 3 pontos baixos, uma diminuição. E finalizar com 5 pontos baixos, tá? Nós vamos finalizar essa carreira com 25 pontos baixos. Terminei a última carreira da cauda com 62 pontos baixos. Para vocês não errarem, né? Vou dar uma dica aqui, ó. Essa carreira aqui, essa 62, as diminuições vão ficar um ponto antes da última, da diminuição de baixo, entendeu? Então não tem como errar a quantidade de pontos, ó. Pega justamente, ó, aqui a diminuição embaixo, aqui a diminuição em cima, tá? Então não vai ter como vocês errarem, ó, uma diminuição aqui, outra diminuição aqui, vai ficar uma próximo da outra, tá? Eu vou trocar de linha e volto aqui com vocês. Eu vou trocar a linha para fazer o corpo e a cabeça com essa cor, tá? Como eu dei no início do primeiro vídeo, é a cor 7650, tá? Da linha Duna, ok? Então, vamos lá. Eu faço a troca de linha da seguinte forma. Eu faço uma correntinha, dou uma volta, faço uma correntinha, fica uma laçada, certo? Fica uma laçada, eu deixo um pouquinho folgada essa correntinha. Eu venho aqui, vou dar uma desmanchada, porque ficou bem folgadinho esse último ponto aqui. Ficou bem folgado. Vou fazer esse último ponto aqui, tá? Eu faço assim, deixo a laçadinha no último ponto. Coloco a laçada aqui. Puxo por dentro, dou uma puxadinha aqui para apertar e começo a fazer prendendo esses dois pontos, tá? Essas duas sobras de linha, da verde e da bege, né? Então eu prendo aqui, ó, aí já na próxima eu puxo aqui, ó, viu? E finalizo o ponto baixo. Essa carreira nós vamos fazer de 25 pontos sem aumento, sem diminuição, tá? Nós vamos fazer 25 pontos sem aumento, sem diminuição na troca de linha, tá? Então vamos lá, vou fazer e volto aí. Fiz a troca de linha. Essa é a carreira de número 63, né, com 25 pontos. Vocês podem perceber que a troca de linha fica para trás, tá? E quando nós formos bordar as lantejoulas, nós vamos cobrir, né, essa diferença aqui. Essa diferença de linha, né? Então, eu vou parar por aqui por causa do tempo, tá? Vocês já podem encher um pouco mais, encher até aqui, né? Não encham até aqui, porque quando a gente vai fazendo, fica puxando o enchimento, fica feio, né? Fica os fiapinhos. Então, encham até aqui assim, façam o enchimento e no próximo vídeo a gente vai fazer o corpo e a cabeça, tá bom? Aqui, vamos lá.